Rapaziada, parem as máquinas. Realmente hoje a máquina parou. No pique, hoje seria impossível estar totalmente no pique. Seria real essa notícia? Interrogação. Infelizmente sim. O jornalismo esportivo no Brasil perdeu um de seus grandes nomes, Roberto Avallone. Jornalismo Futebol Clube perde o seu grande capitão. Tive a honra e o privilégio de trabalhar com esse grande profissional e uma figura fantástica. Vai em paz, Roberto Avallone! Exclamação. Eu tive o privilégio de encontrá-lo há pouco menos de uma semana aqui na galeria da Jovem Pan. Uma lenda do jornalismo esportivo brasileiro. E antes de começarmos a falar de São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos, tem uma homenagem dessas grandes equipes ao Roberto Avallone em seus twitters. Vamos acompanhar a imagem? Pessoal do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians, do Santos, reconhecimento a esse grande jornalista esportivo que fez grandes programas, realmente marcou no jornalismo esportivo brasileiro. É importante a homenagem. André Ranieri, boa tarde, André. Fala, Fausto, boa tarde a você, boa tarde, ouvinte da Jovem Pan aqui no Camisa 10. Rápidas palavras ainda sobre o falecimento do Roberto Avallone, né? É um jornalista que é referência para todo mundo que gosta de jornalismo e principalmente para quem gosta de jornalismo esportivo e que marcou a geração de muita gente, torcedores mesmo, né? Eu, por exemplo, antes de decidir fazer jornalismo, já acompanhava praticamente todos os domingos o Roberto Avallone na televisão. Ele era um dos principais âncoras, né, dos programas esportivos e ele conseguiu ultrapassar a barreira de você passar uma informação ou dar uma opinião para também aparecer nas rodas de amigo, nas escolas, né? Todo mundo imitava o Avallone e isso sempre foi muito legal. Ele se transformou não só um grande jornalista, mas também um personagem importante e isso numa análise positiva, né? Não pejorativa. Sem dúvida. Então, com certeza, ele vai fazer muita falta aí no jornalismo e também como pessoa. Todo mundo, você teve o prazer de conviver com ele e todo mundo que teve o prazer de conviver com o Roberto Avallone sempre falou que ele é um cara muito legal. Então vai fazer muita falta aí, com certeza, o Avallone pro jornalismo de um modo geral e principalmente pro jornalismo esportivo. Fausto. Não tenha dúvida. Bruno Prado, boa tarde, Bruno. Boa tarde, Fausto, André e, claro, deixar um grande abraço para a família do Roberto Avallone. Eu encontrei algumas vezes aqui, ele morava aqui perto pertinho da rádio, então algumas vezes eu encontrei por aí. Não trabalhei com ele, mas lamento muito e deixo um grande abraço para a família. Como você sabe, nas últimas horas nós demos a notícia, mais uma notícia triste que nós obrigatoriamente temos que dar, todos já deram, a morte do Roberto Avallone, aos 72 anos de idade, grande jornalista brasileiro, e que esteve aqui no final de 2016, teve em várias oportunidades, mas participando do nosso esporte. Trabalhou na PAN, claro. Nós vamos falar sobre isso. Trabalhou na PAN, trabalhou em grandes veículos, foi prêmio ESSO, um jornalista premiadíssimo, texto brilhante, enfim. As referências todas são absolutamente justas e verdadeiras. E nós pensamos um trechinho dele participando, sempre com aquela brincadeira, jornalismo, futebol clube, mas não escondendo a sua paixão pelo Palmeiras. Acompanhe. Boa tarde, Boa tarde, Vanderlei. Quem fala? Sebastião, lá de Itaquera, tudo bem? Fala, Sebastião. Quero parabenizar pelo convite ao Avallone hoje. É uma dificuldade, porque a agenda dele está sempre lotada, em Paris, o futebol Roma. anda muito rígido e o futebol precisa também de pessoas folclóricas, como Dario Maravilha, Vicente Mateus, Oswaldo Brandão, e o Avallone é uma pessoa folclórica do meio, da imprensa, entendeu? Quero parabenizar. Eu sou santista e adoro o Avallone. Tá legal, obrigado. Folclórico e um dos melhores jornalistas, Flávio Prado e Mauro Betting, que são os mais, digamos assim, mais rodados, né? Os outros são todos jovens e tem mais 200 anos pela frente. Mas tinha o prazer de trabalhar com o Roberto Avallone. Mas a história dele foi vivida muito pelo Flávio, pelo Mauro. Desde a Copa de 78. Então, o primeiro chefe de televisão. Na Argentina. Estava lá E é coisa melhor para um jovem com 19, 20 anos poder trabalhar com uma lenda? Sem dúvida, mas os mais rodados sabem que é um dos ganhadores de grandes prêmios jornalísticos e enfim, é realmente um jornalista e que tem essa marca espetacular de bom humor. O Avallone, a gente brinca sempre, interrogação, algumas coisas a marcar, exclamação. Então é realmente muito legal. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde, Vanderlei. Quem fala? É Wagner de Santo André, tudo bom? Fala, Wagner, qual é a mensagem? Tudo bom? Ô, Vanderlei, hoje eu tô ligando especialmente para mandar um abraço pro Avallone, poderia dar uma palavrinha com ele?
Qual é a sua pergunta? Eu queria falar para o Avalone dos bons tempos da mesa redonda e dar os parabéns para o Avalone, porque apesar de a gente ser rival histórico, eu sou corintiano e palmeirense, é um cara que eu tenho uma profunda admiração e principalmente pelo fato dele assumir que ele torce para um time grande. Eu nem sei qual é o time dele. Você pode Espera um pouquinho, eu agradeço. Como é que você chama, meu amigo? Cortou? Agora caiu a ligação. O Vanderlei corta, é terrível. É o seguinte, eu aqui estou jornalismo e futebol clube. Nas horas vagas, espera um pouquinho. Nas horas vagas, inclusive fui ver o filme do Mauro Alberto. Nas horas vagas, eu tenho o direito, como todo mundo tem, de ter apreços. Quase não notaram. Eu só não jogo no mesmo time do Avalone na questão do jornalismo do futebol clube. Eu jogo em outro, eu jogo em Sociedade Esportiva Jornalismo. Mas a gente não percebe, nenhum. Uma coisa, mas como na palestra virou Palmeiras. É provocação para Mauro Betti. Em Palmeiras não tem mundial. Tem mundial. Ué, foi campeão em 1951. Vai lá batendo. Vai bater no diretor de TV. Muito bem. Legal. Este é o nosso esporte em discussão. Foi apenas um trecho de uma das participações do Avalone aqui pela Jovem Pan. Trabalhou aqui, enfim, é uma figura querida, sempre foi muito querido por todos nós aqui. Flávio, eu acho que você tinha que falar alguma coisinha, por motivos óbvios, né? Sobre isso, para a gente poder tocar o programa. Eu convivi, meu começo de relação com o Avalone foi na Copa de 78, né? A gente andou para cima e para baixo, né? Por Mar del Plata, uma Mar del Plata gelada, que a gente dava um jeito de aquecer. Mas o momento mais marcante que eu tenho com o Avalone foi no dia que eu fui contratado para apresentar o Mesa Redonda. Mesa Redonda, ele tem uma marca muito importante que começou nos anos 70 com Milton Peruzzi, passando por Roberto Petri, mas que ganhou o nome que tem, a força que tem com o Roberto Avalone. O Avalone o Avalone, ele é ligado ao Mesa Redonda. Talvez as pessoas mais jovens, eu estou há 16 anos apresentando o Mesa, imagino que eu sempre estive lá. Na verdade, eu peguei um produto pronto, um produto sensacional, e graças ao Roberto Avalone. Claro, o Peruzzi maravilhoso criou, Roberto Petri, né, deu uma aprimorada, mas o Avalone criou uma marca, essa coisa desse debate, dessa coisa da gozação, da brincadeira, veio com ele. Foi uma marca que ele trouxe, dentre tantas que ele trouxe para o jornalismo. E o Avalone saiu da Gazeta e aí eu fui convidado, aceitei o convite. O Avalone tinha um apreço muito grande pelo Mesa Redonda, que era um produto dele, quase como um filho, né? Que ele tratava como um filho. E aí, no dia que eu acertei, que foi publicada a primeira nota na rede social, tocou meu telefone. Eu atendi, era o Roberto Avalone. E ele disse, graças a Deus que você vai apresentar o Mesa. Eu tinha muito medo de que o meu filho não ficasse numa mão de alguém que eu goste. Puxa, que bom que tá com você. Boa sorte, Deus te abençoe, que legal. Isso foi muito emocionante para mim, Adelei, porque eu sabia o que significava o Mesa Redonda pro Avalone, né? Tem algumas coisas que elas são marcas da pessoa. E ele me entregou o filho dele com o maior carinho, com o maior respeito, e sempre que a gente se encontrava, trocávamos abraços e tal. Eu lamento muito a morte do Avalone, um jornalista de um nível elevadíssimo. Quando o rapaz falava aí era folclórico, não, ele era um tipo para televisão, mas escrevia pra caramba, vários prêmios conquistados, teve muito a ver com o Jornal da Tarde, com um jornal de uma marca espetacular. Eu lamento profundamente a morte desse amigo. Bom, quer falar alguma coisa, Nilson? O Avalone, o Flávio já disse tudo, é um jornalista com J maiúsculo, né? Um grande jornalista. O jornalismo ficou mais pobre esse mês aqui. Nós tivemos um acidente trágico com o Boechat, agora a perda desse jornalista fantástico que é o Roberto Avalone. Empobrece o jornalismo, triste demais. Eu encontrei recentemente, um mês e meio atrás, com o Avalone. Eu sou bipolar e ele era também. E aí ele me perguntava sobre remédios e sobre médicos, onde procurar. E nós conversávamos muito sobre esse tema toda vez que nos encontrávamos, né? Eu sempre tive um carinho muito grande pelo Avalone, o conheço também já desde quando cheguei aqui na PAN, 37 anos, e empobreceu demais o jornalismo. Folclore não tem nada, ele era uma marca de competência. 2 dígitos, ele falava assim, 2 dígitos nos meus programas esportivos.
Nossa, senhora, vai fazer uma falta danada. Sem dúvida. Vai fazer falta, como diz o poeta, vai fazer falta naquela mesa, até porque era a chamada conversa que você podia invadir a madrugada e nem olharia para o relógio.